Olá, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, estamos aqui para a inauguração do nosso livro de ética. Ó, né? A diferença é que o de vocês não tem essa partezinha vermelha, né? Dizendo aí, Manual do Educador, Formação Continuada. Nessa parte não tem, né? Porque isso aí só vem no livro dos professores. E hoje nós vamos começar, né, o nosso primeiro assunto. A gente estuda ética e vocês provavelmente devem estar vendo aí, assim, ética, aí tem os balões, né, dizendo aí, respeito, igualdade, valores e direitos. Tudo isso aí faz parte da ética, né? O respeito, né, a todas as diferenças. Quer respeito às diferenças? Respeitar, né, as etnias, né, os grupos de pessoas diferentes, as religiões diferentes, né, as pessoas que têm uma visão política diferente da gente. Igualdade, né, a gente deve tratar todas as pessoas iguais. Os valores, né, os valores são o quê? São aquelas coisas que a gente faz que são certas, aquilo que a nossa família nos ensina. São os valores, né? Aquilo que a gente acredita que seja certo. E os direitos, né? Aquilo que todas as pessoas devem ter. Né? No país da gente, tem a Constituição, lá estão os nossos direitos e os nossos deveres, apesar de que a gente sabe que os direitos, muitas vezes, eles ainda não são bem, né, definidos, não são, as pessoas não têm realmente esses direitos de uma forma mais séria, né, como realmente deveria ser. E na página 8, olha aqui, ó, o tema é o que é ética. Quando a gente fala o que é ética, né, é o quê? A gente fazer aquilo que é certo, né? E se a gente pegar o texto lá em cima, na primeira linha, tem assim: a palavra ética é de origem grega e o seu significado, de forma mais simples e resumida, é o caráter e o comportamento do ser humano. Portanto, então, ter ideia do quanto a ética está em nossas vidas. A gente diz assim, mas o que é certo tem a ver com o nosso comportamento? Tudo, né? É, nós vamos ver já já algumas situações e a gente vai ver onde está a ética nessas situações, tá? E a gente, para ter ética, a gente precisa ter ética, por exemplo, só na nossa casa. A gente precisa ter ética só no nosso trabalho, só na nossa escola. A gente precisa ter ética em tudo. A gente precisa saber se comportar, né, nas diferentes situações, tá? Então, a ética, ela promove, né, uma união também das pessoas, né, para aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, tá? E vocês aí no livro, vocês nas páginas 8 e 9, tem duas imagens. A primeira imagem tem algumas crianças levantando a mão, né? Muitas vezes estamos no grupo com um monte de pessoas e a gente quer falar alguma coisa, né? Tem pessoas que levantam a mão para esperar a vez de falar. Mas tem gente que começa a falar e o outro começa, e todo mundo começa e ninguém entende mais ninguém, aí fica complicado.
E na segunda, porque é na página 9, a segunda imagem, a gente tem aí, né, uma família reunida, mas a gente está vendo pelo comportamento das pessoas que elas estão sendo éticas. Tá? Muitas vezes, tem algumas pessoas que nos fazem algumas perguntas que a gente não se sente à vontade em responder. Aí eu digo a vocês, será que essas pessoas estão sendo éticas com a gente? Não. Né? Tem coisas que, se você, por exemplo, está com algum problema e você se sente à vontade em dizer para alguém, ótimo. Mas se você não se sente à vontade, você não vai falar. Mas infelizmente tem pessoas que fazem certas perguntas, né? Indiscretas, certos comentários. A gente está vendo essa imagem aí. Isso aí é um ato de cidadania. É um ato ético também. Por quê? O que é que as pessoas estão fazendo aí? Tem uma pessoa colocando a placa aí do proibido estacionar, uma placa de trânsito, né? A gente está vendo aí que nessa área tem algumas plantas, né? Então, para conscientizar as pessoas a não estacionarem, então vocês podem ver que não é ninguém do governo que está fazendo, é a própria população que se juntou aí para fazer. Tem outra pessoa aí, né, que está pintando a, a faixa de pedestres também. E a gente sabe o quanto a faixa de pedestres é importante. Se não tivesse essa sinalização aí, se já existem muitos acidentes no trânsito, isso aí poderia ser pior, sem essa faixa. Né? Porque aí os carros iam querer parar em todo local, as pessoas não iam ter um lugar certo para poder atravessar. Tem outra pessoa aí, ó, que está arrumando jardim, né? O outro está ali aparando a grama. Então vocês podem ver que essas pessoas elas estão fazendo melhorias, não é apenas para elas não, elas estão fazendo melhorias para toda a sociedade. Então elas fizeram esse grupo aí, né, para poder fazer uma melhoria. Isso é ética também, certo? É a gente pensar no outro também, a gente fazer melhorias nos locais pensando em outras pessoas também. Olha a outra atitude ética. A gente sabe que as pessoas idosas, elas, por exemplo, demoram mais a atravessar uma faixa de pedestres, por exemplo. E tem uma pessoa aí, né, um garoto aí que está ajudando essa senhora a atravessar. Apesar de que, né, a gente vê aí que ela enxerga tudo, mas a gente vê que ela já não tem aquela velocidade para andar, né? Então, apesar do sinal estar aí fechado, mas tem uma criança que está acompanhando. Né? E isso é uma atitude ética, a gente ajudar um idoso a atravessar a rua. Tá? Ajudar uma pessoa que tem alguma necessidade especial também. Por exemplo, aí a menina, ela não enxerga, mas o amiguinho dela, né, o outro menino está ali, ajudando ela a atravessar. Isso é ética também, isso é um valor. Né? A gente ajudar as pessoas, é o certo. O colega, ó, um deles está aí, a gente está vendo pela cara que ele não está bem, o outro está ali junto, não é? Conversando com ele, vendo o que é que ele tem. E muitas vezes, né, a gente vê, por exemplo, alguém triste, alguém chorando de repente, né? E a gente fica sem saber o que é. Então a gente se aproxima dessa pessoa e pergunta o que é que está acontecendo. Não é isso? Olha aí, ó. Quantas coisas éticas. Né? As crianças aí brincando, né? A mãe, a filha ali, uma pessoa entregando a flor para outra, né? Um sinal de carinho, um sinal de respeito. Outra coisa, isso aí, essa imagem aí eu achei interessantíssima. Tem uma pessoa aí, né? O jovem cedeu lugar para a senhora sentar.
gente sobe no ônibus? Eu já presenciei muito isso na época que eu ia para a faculdade. Sobem as pessoas idosas, as pessoas com alguma necessidade especial também. E muitas vezes os lugares estão ocupados por jovens que fingem que estão dormindo. Fingem, vejam só que absurdo, né? Então, essas pessoas, esse rapaz aí deu lugar a essa senhora, isso é o correto, né? Porque uma pessoa idosa, se ela leva uma queda e ela fratura um osso, demora muito mais a colar do que de uma pessoa mais nova. E muitas vezes esse osso nem cola mais. Então, dentro do ônibus, por exemplo, se o ônibus der aqueles freios, né, bem fortes, repentinos, uma pessoa mais jovem se desequilibrar, o prejuízo vai ser menor do que uma pessoa idosa, né? Mas não quer dizer que a gente precisa ter cuidado, tá? No ônibus, todo mundo se segurar, você passou, você está se segurando para evitar acidentes, certo? A menina aí, ó, uma caiu, a gente tá vendo ali pela casca de banana, né? Que ela escorregou, ela se machucou, mas a coleguinha foi ali e ajudou. Isso é ética também, né? A gente fazer tudo isso aí que a gente viu até agora é certo, né? A gente tá aí ajudando outras pessoas. Então, isso aí, ó, que é interessantíssimo também, ó. Tem ali a plaquinha doação de brinquedos. Então, quando a gente tem aquele brinquedo, aquela roupa que a gente não quer mais, a gente não usa, se estiver no bom estado, a gente doa para outras pessoas, né? Aquela roupa que não cabe mais na gente, ou que a gente não gosta, que a gente não usa por algum motivo. Então, a gente dá para outras pessoas. E o brinquedo também, desde que esteja, claro, em bom estado, né? Que não esteja quebrado, né? Então, a gente agora vai fazer a página 11, tá? Tem assim, entrando na internet, vamos criar regras básicas para manter a ética na internet. As ideias estarão desarrumadas, mas com a ajuda de um colega, organize estas regras, cada um no seu livro, mas de comum acordo. Depois escolha 2 das regras para a professora colocar no mural. Você tem poder de criar outras. Como vocês não estão na sala de aula, então a gente vai fazer juntos aqui, tá certo? Na letra A, não usar, olha a frase como está desarrumada. Não usar por redes sociais consecutivas. A internet nas mais de 2 horas. Como é que essa frase ficaria? Vamos pensar? Não usar a internet nas redes sociais por mais de 2 horas consecutivas. Não usar a internet nas redes sociais por mais de 2 horas consecutivas. Quando a gente diz 2 horas consecutivas, são o quê? Seguidas, certo? Letra B. Ter cuidado, digitar o nome ao alguém ao se dirigir para. Como é que a gente poderia organizar essa frase? Ao se dirigir para alguém, ter cuidado ao digitar o nome. Tem pessoas que não gostam quando digitam o nome delas erradas ou quando trocam o nome delas por o nome de outra pessoa, né? Letra C. Ler e reler as piadas para verificar e correntes se vale a pena repassar.
Essa frase aí, ela está um pouco só desarrumada. Então, como ficaria? Ler e reler as piadas e correntes para verificar se vale a pena repassar, certo? Olha aí a correção das letras A até a letra C, né? Que foi as que a gente fez até agora, tá? Você pode pausar para poder escrever, tá? Letra D, D de dado. Quando postar, não se esqueça um pensamento de colocar o autor. Como essa frase ficaria? Quando postar um pensamento, não se esqueça de colocar o autor. Se a gente usa a frase de outra pessoa e a gente vai escrever numa rede social, a gente precisa colocar de quem foi essa frase, né? Para que a gente não seja acusado de estar copiando nada de outra pessoa, certo? Letra E. Quando resumido, seja resumido quando estiver em um grupo numa conversa. Se a conversa vá para o particular, for demorar. Essa frase aí tá mais bagunçada, né? Então, como é que ela ficaria? Seja resumido quando estiver numa conversa em grupo. Se a conversa for demorar, vá para o particular. Quem tem grupo de WhatsApp, né, sabe bem disso. Né? Muitas vezes a conversa, né, a gente precisa falar com alguém do grupo, então alguém precisa falar com a gente e a gente às vezes termina falando no grupo e termina atrapalhando outras pessoas, né, que estão fazendo outras coisas e vai chegando as notificações. Né? Então tem coisas, se a gente vê que vai demorar, a gente precisa ir para o privado, né? Para o particular da pessoa, para não atrapalhar também todo mundo. Letra F, lembre-se, se as pessoas que nem sempre são amigos para você trocar confidências estão online. Essa daí não está tão bagunçada não. Como é que ela ficaria? Lembre-se, as pessoas que estão online nem sempre são amigos para você trocar confidências. Quando a gente fala em confidências, são que coisas particulares, certo? Coisas pessoais, tá? É um motivo também para a gente não ficar falando em grupo, no grupo, né? Se for uma coisa pessoal, a gente não ficar falando para todo mundo ouvir, né? Para todo mundo ler. Se a gente for mandar um áudio para nem todo mundo ouvir, tá certo? Então, olha aí a correção das letras D até a F. Você pode pausar para poder copiar, tá certo? E a atividade de casa são as páginas 12 e 13. Lá no segundo quesito, lá em cima tem assim: leia este pensamento abaixo, reflita sobre ele e reescreva-o com suas palavras. Peça ajuda à sua professora. Aí vocês, como estão em casa, vocês podem pedir ajuda a algum adulto. Aí tem assim: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Então, aí você pode escrever o que é ética, né, para você, você vai escrever com as suas palavras, né? Se a gente tem certeza mesmo que algo é certo, a gente vai fazer aquilo, mesmo que ninguém esteja olhando. Né? Aí vai do nosso caráter. Não é fazer o que é certo
só se tiver alguém olhando para a gente passar, por exemplo, por uma pessoa, né? A gente tem que fazer o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Terceiro, observe as crianças e anote abaixo todas as ações éticas que elas estão praticando. Então, a gente está vendo aí na primeira imagem, né, tem uma criança entregando um par de sapatos a um menino aí que é morador de rua. Tem outra criança que está ajudando um idoso a atravessar. Tem um cachorrinho com a pata machucada. Tem outra criança aí que está no computador e o colega ao lado. Então, você vai dizer que atitudes são essas, tá? Todas essas respostas do segundo e do terceiro são com as palavras de vocês, ou seja, são respostas pessoais. Na página 13, ó, página 13 tem assim: quando precisamos nos preparar para uma missão, como estudar para a prova, fazer parte de um concurso desportivo, ocupar um novo cargo na empresa, passar de ano para uma nova série, etc. Todas essas coisas exigem nossa dedicação. Você se prepara quando vai fazer suas avaliações da escola? Como? Como é que você se prepara quando você tem as provas, as atividades da escola, os trabalhos, para poder fazer? Quinto, preencha com as dicas de sua resposta anterior. Aí é pessoal também, tá, gente? Eu me preparo, a agenda. O que é que você faz na sua agenda para você se preparar? Quando chego da escola, vou logo. O que é que você faz quando você chega da escola? Eu dedico horas por dia para estudar. Quantas horas por dia você se dedica a estudar? Você bota aí na letra, na terceira frase, quantas horas você se dedica a estudando. O local em minha casa onde gosto de estudar é, aí você vai dizer, se você, em que parte você gosta de estudar, no seu quarto, na sala, né? Aquele local que você se sente mais à vontade, na biblioteca. Algumas casas têm bibliotecas, tá, gente? Sexto, nós carregamos dentro de nós uma espécie de malinha cheia de valores, mas é preciso encontrar a chave para abri-la. Esta chave está em nosso coração, ou seja, só nós sabemos como fazer estes valores saírem de dentro de nós. Escreva o que você compreende desta frase, tá? Então aí você vai. Tem coisas que só a gente sabe, né? Como a gente vai fazer, certo, né? Como a gente vai agir da forma correta, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem pelo aplicativo, tá certo? Que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Então, todas as perguntas de hoje da atividade ética são pessoais, tá certo? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.